Cara, essa notícia aqui é boa demais. É muito, mas muito boa. A batalha que nós estamos travando incessantemente nos últimos, 5, 6 meses, nós vencemos. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Senador, você comprar um picolé e dizer, pô, obrigado aí, meu irmão, o troco aí, fica com o troco aí, meu irmão, é muito diferente de um senador que quer ser presidente da República, ligar para um banqueiro, pegar 64 milhões, sendo que no estado do seu partido aqui, investiu 1 bilhão e 400 milhões de dinheiro público, dinheiro dos servidores, no banco desse cidadão. Então, não é uma conversa de carioca informal, é uma coisa muito séria do senador. Não faço relações criminosas. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Vencemos. Nós vencemos a batalha. Gente, a gente estava lutando contra uma máquina de desinformação, vocês não têm ideia. As 5 maiores agências do Brasil. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Puder me dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. 5 maiores agências do Brasil, influenciadores pagos, a imprensa tentando jogar essa bomba master para cima da direita. Só que agora é oficial. O Brasil sabe do escândalo master e... Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Daniel Vorcaro pagou pelo menos 50 milhões de reais para a produção do filme de Jair Bolsonaro a pedido do seu filho Flávio Bolsonaro. Áudios vazados mostram, inclusive, que o Flávio Bolsonaro cobrava o Daniel Vorcaro e demonstrava solidariedade em relação à sua prisão, em relação ao processo que avançava contra o banqueiro pilar de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Dá uma olhada no áudio aqui junto comigo. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Aquele escândalo imaginário do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para financiar o filme do pai, como se de alguma forma aquilo fosse cair no colo da direita, né? O escândalo do Banco Master. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Flávio Bolsonaro é corrupto, bandido, está envolvido no escândalo do Banco Master. A gente sempre avisou. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Nova reportagem do Intercept Brasil mostra que Eduardo Bolsonaro vive numa mansão de luxo no Texas, nos Estados Unidos, avaliada em 6 milhões de reais. Essa reportagem ela traz fotos da residência e levanta questionamentos sobre como estaria sendo financiada a permanência de Eduardo Bolsonaro no exterior desde 2025. O imóvel tem um registro de aluguel, já foi anunciado,
por cerca de R$30 mil por mês. Casa do Eduardo Bolsonaro, isso aqui, fizeram tudo, fizeram um barulho, escarcel. E vai falar a verdade, você assustou também. Você mesmo deve ser. Pô, agora acabou a eleição, acabou. Calma. O povo brasileiro tá vendo o que tá acontecendo. O escândalo do Banco Master tem nome. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Flávio Bolsonaro é corrupto, bandido, está envolvido no escândalo do Banco Master. A gente sempre avisou que Flávio Bolsonaro não pedia a prisão de Alexandre de Moraes, não pedia a prisão de Dias Toffoli, porque ele também estava envolvido. Primeiro, foi com a operação daquele que era cotado para ser o vice do Flávio Bolsonaro, segundo o próprio Flávio Bolsonaro, que era o senador Ciro Nogueira. Agora, a interceptação do telefone de Daniel Vorcaro, feita pela Polícia Federal, mostra não só o áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro pro Vorcaro, mas também o Vorcaro mandando $10 milhões, mais de 50 milhões de reais, a pedido do Flávio Bolsonaro para produzir esse filme de Jair Bolsonaro. E para finalizar, no dia 15 de novembro de 2025, quando já estavam estourando as operações contra o Banco Master, Flávio Bolsonaro manda a seguinte mensagem para Daniel Vorcaro: irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços. Ou seja, quando já tinha estourado o escândalo, quando todo mundo já sabia que Vorcaro era bandido, o que o Flávio disse? Que sempre esteve e que sempre estará com Daniel Vorcaro, e dizendo, independentemente de qualquer coisa, ou seja, independentemente de você atrasar os nossos pagamentos ou não atrasar, ele estaria com Daniel Vorcaro. Flávio Bolsonaro é um bandido. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Acertou, miserável. Vamos entupir as cadeias de bandido. É isso aí. Entupir. Tá ruim, é só não fazer besteira.